Olá pessoal, eu sou o Padre Paulo, presidente do Instituto de Câncer Joel Magalhães, e nós estamos aqui mais uma vez para fazer uma abordagem da realidade da oncologia no Amapá. Nós não somos político, o IJOMA não faz política. Nos acusaram no governo do PSB, no governo Camilo Capiberibe, de nós estarmos contra o governo. Mas eu me recordo que quando, em 2010, o IJOMA foi criado, em abril de 2010, o governador ainda era Valdez Góes, e nós já começamos denunciando as mazelas dos doentes de câncer. Depois o governador Pedro Paulo, e nós continuamos até a posse do governador Camilo. Nós passamos 4 anos do governo Camilo denunciando a situação dos doentes de câncer. O governador Valdez assumiu. As pessoas pensavam que nós íamos desistir, porque nos acusavam de fazer palanque para eleger o governador Valdez Góes. E o governador Valdez assumiu e nós continuamos falando. O governador Valdez se reelegeu e nós continuamos denunciando e vamos denunciar até o fim. Por quê? O problema da oncologia do Amapá não é problema de um governo. A oncologia no Amapá remonta o então território federal do Amapá desde 1943, quando Macapá, o Amapá inteiro, pertencia ao estado do Pará. Quando o governador Janari Gentil Nunes assumiu, foi convidado por Getúlio Vargas para assumir o então território federal do Amapá, aqui não havia saúde pública. As pessoas eram tratadas com ervas, com óleos medicinais. As parteiras, os caciques, as benzedeiras. Janari começou tudo e foi ele que construiu aquele hospital, hoje ali na Avenida FAB. Então, a questão da saúde pública no Amapá não remonta 2020, ou a partir de março, quando surgiu o Covid-19. A questão da saúde pública no Amapá é antiga. Porém, nós decidimos defender os doentes de câncer, independente de quem esteja no poder. Nós vamos continuar falando. Nós não somos inimigo desse ou daquele governador, desse ou daquele secretário de saúde. O nosso papel, e isso a Constituição brasileira de 88 nos dá o direito de defender, de lutar, de defender políticas públicas. O papel da sociedade na democracia é fazer o controle social. Então, o que nós fazemos é o controle social que toda a sociedade deveria fazer. Mas, infelizmente, não faz. Como eu sempre repito, nós estamos há 10 anos aqui
E eu penso que os 70% da população do Amapá não conhece o Ijoma, não sabe aonde o Ijoma fica. E não é pessoa que vem do Afuá, de Breves, de Monte Alegre, são pessoas que moram dentro de Macapá. Então eu penso que enquanto nós, sociedade, ficarmos na zona de conforto, enquanto nós ficarmos assistindo com medo o que acontece, enquanto nós não assumirmos o problema para nós, enquanto o câncer não bater na nossa porta, o problema não será meu, não será nosso. Infelizmente, existe essa mentalidade aqui entre nós. O problema é seu. Quem está doente é você. Então, é você que tem que se virar. É você que tem que gritar. É você que tem que reagir. Então, esse problema é antigo. Me acusam de ser radical. Me acusam de deixar a paróquia para cuidar do Ijoma. Dizem que eu sou pessimista. Dizem que eu sou negativo. Dizem que eu sou louco, que eu gosto de brigar, que eu sou pessimista. Porém, eu penso que nós que recebemos de Deus o dom, a inteligência, o conhecimento, a ciência, nós que fomos agraciados, nós temos o dever sagrado, a obrigação de contribuir. Nós que temos um certo poder, e o sacerdote, a igreja, tem poder. E eu penso que nós devemos colocar esse poder a serviço do povo. Então, eu não faço política e nem tento agradar ninguém. Ah, mas tu vai ofender o fulano, tu vai ofender o beltrano, tu vai ofender o ciclano. Eu não estou aqui defendendo, aliás, eu não estou aqui acusando, criticando pessoas. Eu não gosto de ofender as pessoas. Eu não gosto de criticar as pessoas. Todo ser humano deve ser respeitado. Eu sou contra linchamento. O fulano roubou, fulano matou, então vamos linchar. Certa vez, eu vi um rapaz que tinha roubado o celular de uma senhora. As motoqueiras saíram correndo atrás dele, na frente da igreja Jesus de Nazaré, e iam começar a chutar a cabeça, chutar o rapaz, bater no rapaz. Eu estava sentado no pátio, eu corri, atravessei a rua e me joguei em cima dele. E disse: vocês vão me matar, mas vocês não vão bater nesse rapaz. Chame a polícia e a polícia faça o que tem que fazer. Vocês vão me bater, vocês vão me chutar, mas não vão bater nesse rapaz. E quando eu fiz isso, eu não estava defendendo aquele rapaz. Quando eu me joguei em cima daquela pessoa, eu me joguei em cima de todo ser humano que é violentado, culpado ou não. As pessoas não compreendem que a defesa da vida não tem partido, não tem religião, não tem nome, não tem dogma. Eu não posso defender o fulano de tal só porque eu gosto dele
ou porque eu estou ali presente. Então, da mesma forma que eu me julguei em cima daquele rapaz para defendê-lo, eu seria capaz de defender meu pior inimigo. E as pessoas não entendem isso, as pessoas confundem. Elas acham que a sociedade tem só que aplaudir. A sociedade tem que ser plateia. Tem que bater palma. Político não gosta de ser criticado. Nós não gostamos de ser criticados. E tem pessoas que fazem tudo errado e não querem ser criticados. E o problema é quando você não é uma personalidade pública, não é uma autoridade, então o problema é seu. Está no foro íntimo. Mas quando você é uma autoridade pública, então você tem a obrigação de ouvir os teus súditos, quer dizer, aqueles que você governa, aqueles que estão sobre a tua égide. Então nós precisamos entender essa questão aí. Para que as pessoas não nos acusem de que nós estamos transformando o Ijoma em palanque político. Nós estamos acusando o governo. Aliás, foi até aprovado a lei dos fake news. Jogar notícia falsa é crime. Mas eu gostaria muito que todas as notícias dos doentes de câncer fossem falsas, mas infelizmente não é. Não é. Nós aqui do Ijoma, em 2020, nós recebemos 40 pessoas que nós mandamos para Porto Velho. Eu tenho uma dívida enorme com Henrique Prata. Eu costumo dizer que aquele homem deveria ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E o Henrique Prata, ele ama o Ijoma. O Henrique Prata, modéstia à parte, me ama. Tem um respeito enorme por mim. Respeito que muitos aqui dentro não têm. E o doutor Henrique Prata já publicamente expressou esse amor, esse respeito por mim. Mas isso não importa. É um direito que as pessoas têm de amar ou de odiar quem quer que seja. Eu prefiro, com todos os meus defeitos, tentar amar as pessoas. Porém, a situação dos doentes de câncer, e esse é o nosso papel aqui, os doentes de câncer estão à mercê do abandono do Estado. Que fique claro também que nós não estamos falando dos médicos. Nós temos médicos excelentes aqui. Nós temos médicos excelentes aqui. Então a questão não é de médicos. Nós temos enfermeiros. Nós temos uma equipe aqui no Amapá de excelência. Nós temos o Dr. Mauro Seco, com toda a equipe da clínica que ele comanda. Nós temos o Dr. Benjamin Nuyon, a Climama do Dr. Mauro Seco. Foi fundada uma outra
clínica aqui em Macapá, que veio de Belém, o São Camilo faz determinadas especialidades dentro da oncologia. Então, nós temos na rede privada e até mesmo na Unacom, nós temos médicos renomados. Nós temos bons médicos, eu tiro o chapéu para esses médicos. O problema, porém, é a gestão da saúde no Estado. Nós tivemos uma secretária de saúde que foi chamada a dar depoimento no Ministério Público, e ela dizia, uma ex-secretária de saúde, de que dentro da Secretaria de Saúde existe uma quadrilha e que nem um secretário consegue desmantelar essa quadrilha. Por isso que nesses dias de pandemia eu não tenho experiência nenhuma, tenho até vergonha, mas eu fiz esse quadro aqui. Dá para aparecer aí, Renato? Esse quadro aqui. Esse quadro aqui expressa o Amapá sangrando. Não só pelo Covid-19, mas pelo abandono da população, especialmente dos doentes. Entendeu? Essa é a realidade. De sangue, de guerra. Infelizmente. Aí eu fiz um outro. Eu vou mostrar para vocês, com muita vergonha, que eu não sou artista. Né? Esse outro aqui. Quadro negro. O mapa sangrando, se desmanchando em sangue. Essa é a realidade. É assim que eu vejo o Amapá. É assim que eu vejo o Amapá. Mas alguém aí vai dizer, pô, mas esse padre é muito pessimista. Eu vou sair do Face dele. Ele é pessimista, ele é derrotista, ele é muito negativo. Esperança não é fugir da realidade. Eu não sei quem é que é pessimista ou não. Quem desiste de lutar, ou quem pega porrada todo dia e continua lutando. É muito fácil dizer, eu tenho esperança, mas eu estou na minha zona de conforto. Esperança é ser esperança para os outros. É ser sinal de esperança para os outros. Então nós mandamos para Porto Velho esse ano 40 pessoas. E pasmem, dessas 40 pessoas que nós mandamos para Porto Velho, 21 pessoas foram mulheres. 15 mulheres com câncer de útero, 5 com câncer de mama e 1 com câncer de ovário. Então, 21 mulheres nós mandamos para Porto Velho, câncer de mama, ovário e útero. Mulheres que foram em 2020. Mulheres que procuraram o IJOMA porque as portas do poder público estavam fechadas. Ontem nós fizemos 3 depoimentos dramáticos
de 3 mulheres que estão lutando para sair de Macapá. O Renato jogou no Facebook do Ijoma, no YouTube. Eu vi lá 1, 2, 3 curtidas, comentários. Isso, de certa forma, me revolta. Nós temos, segundo relatos, pelo menos 20 pessoas ainda em Macapá que precisam sair daqui. 20 pessoas. E não estão conseguindo o atendimento na rede pública. Inclusive, hoje nós temos um jovem de 27 anos, me parece. Deixa eu ver aqui. Nós temos um jovem aqui de 27 anos. Deixa eu ver aqui. O Eliano dos Santos Pires. Ele descobriu agora, ele tem 37 anos. Ele tem 37 anos. Ele está, sabe aonde? Ele está jogado, dá para ver aí? Ele está jogado nessa maca, no pronto-socorro. Está no pronto-socorro há vários dias. E a exemplo dele, quase que todos os doentes, aqui, Eliano, todos estão fazendo vaquinha para comprar remédios e fazer os exames. Então isso, pessoal, não é fake news. Governador, secretário de saúde, venha dar uma resposta para a sociedade. Esses doentes vão morrer. Esses doentes vão morrer. São seres humanos. Não é parente de vocês. São pessoas pobres. Mas são pessoas dignas. E não importa, mesmo que fosse um traficante, mesmo que fosse alguém, um presidiário, de dentro do presídio, mas é um ser humano. Eu fico indignado, eu fico revoltado. Não é com o governador, não é com o secretário de saúde, é com a sociedade. Nós estamos aqui, criamos um centro de informação, gastamos um dinheiro enorme para construir uma estrutura, para fazer prevenção, para levar informação, porque o médico veio de Belo Horizonte dizer para nós que o problema do Amapá não é o câncer, o problema do Amapá é falta de informação. Mas o que esse médico disse é o óbvio. Nós não estamos perdendo para o câncer, é para a falta de informação. O câncer, quando detectado precocemente, a chance de cura é de quase 100%. Há médicos que dizem que é um absurdo que em pleno século XXI, mulheres morram de câncer de útero. Não era mais para nenhuma mulher morrer de câncer de útero. O câncer de útero era para ter desaparecido do Brasil.
se houvesse realmente políticas públicas voltadas para a prevenção. Mas nós precisamos educar essas mulheres. Educação, promoção, valorização, prevenção. Não adianta você só falar de prevenção. Nós precisamos educar. Nós precisamos valorizar, promover a vida. Nós precisamos mudar o paradigma da saúde pública no Brasil. A saúde no Brasil cuida da doença. Nós precisamos cuidar das pessoas. As pessoas estão nos procurando tardiamente. As pessoas estão nos procurando quando o câncer já está num estágio muito avançado. Eu fico muito triste. Eu lamento profundamente. Agora mesmo, esses dias, uma jovem faleceu. O câncer mata. Nós temos que parar com essa ideia de bater na madeira, cruz credo. Não é dessa forma, com preconceito, que nós vamos vencer o câncer. Então, como eu não posso trazer as pessoas para dentro do IJOMA, nós fizemos uma estrutura, o Centro Integrado de Comunicação. Tem Instagram, Facebook, YouTube. Nós temos uma rádio web. Fizemos toda uma estrutura para tentar ir ao encontro da comunidade, porque nós chamávamos as pessoas para palestra, para formação, para curso. Não aparece ninguém. As pessoas só procuram o IJOMA quando elas já estão sentindo dores. O câncer é uma doença silenciosa. O câncer é uma doença silenciosa. Quando ele se manifesta, ele já está num estágio muito, muito avançado. E a única forma de você descobrir é fazendo exames anuais. Mas aí nós vamos nos deparar com uma realidade. A população não tem condições de fazer exame anual, check-up. Por exemplo, eu, Padre Paulo, eu sei que no Amapá e na Amazônia, o câncer gástrico é prevalente. O câncer no estômago. Então eu já há quase 10, 11, 15 anos, todo ano, eu faço a minha endoscopia, porque eu tinha H. pylori. E eu pensava que o H. pylori, ela vem da água, vem das frutas mal lavadas. Eu andava pelo Bailique e eu achava que o H. pylori vinha da água. Mas depois eu fui descobrir que o H. pylori, porque eu tomava remédio, eu fazia exame, H. pylori, H. pylori, H. pylori. Aí eu fui descobrir que eu estava me contaminando pelo H. pylori. A fonte de contaminação era minhas mãos. Eu não sabia lavar as mãos. Eu tinha preguiça de lavar as mãos. Antes do almoço eu ia lá, jogava uma aguinha assim, pá, e corria para almoçar. E a partir do momento que eu entendi que as mãos são uma fonte de contaminação, eu comecei a lavar as minhas mãos e o H. pylori desapareceu. Então eu continuo fazendo todo ano o preventivo. Eu faço
a minha endoscopia. Mas agora eu comecei a fazer a colonoscopia. A colonoscopia. Por quê? Se você detectar fragmentos de sangue nas fezes, na urina, você tem que fazer o exame. E eu vi fragmentos de sangue nas fezes. Então eu fui fazer a colonoscopia, um exame muito chato. Eu fiz. E deu tudo limpo. E a medicina, me corrija, os médicos afirmam, se deu tudo ok, você vai fazer de novo outro exame depois de 4 anos. Então eu vou fazer daqui a 4 anos outro exame. Mas deu tudo ok. Porque se tivesse dado alteração, eu teria que repetir daqui a um tempinho logo. Mas quem não tem condições de fazer esses exames de alta complexidade, mas nós temos o PCCU. Aqui no Ijoma nós fazemos de graça. E tem dias que não tem uma mulher para fazer. E nós temos mulher com 40, 50, 60 anos que nunca fez um PCCU. O Hospital de Amor estava fazendo mamografia. E eles estavam lá chorando, porque tinha dias que não aparecia, eles não completavam o número de mulheres para fazer a mamografia, o PCCU. Então, é muito triste, é muito triste. Eu, há 30 anos, acompanho doentes de câncer. Eu sei o que o câncer faz no corpo, na vida de uma pessoa. Então, nós precisamos informar e criamos um sistema integrado. Mas nós vivemos numa sociedade em que há uma inversão de valores. Hoje se fala de nova normalidade. O que é nova normalidade? É a gente ficar cada um no seu pedaço? É ignorar o problema do outro? É fingir que o outro não existe? Nova normalidade é a polícia continuar matando negros no Brasil, nos Estados Unidos? Nova normalidade é o alto índice de analfabetismo no Brasil? O Brasil é o país mais desigual do planeta. Isso é nova normalidade? É para essa nova normalidade que nós queremos voltar? As redes sociais, eu sempre falei, alguém dizia, o brasileiro não sabe usar a rede social. E não sabe mesmo. Eu estou repetindo isso há vários anos. As redes sociais é uma fonte para você ganhar dinheiro. Eu estou falando isso há 5, 6, 7 anos. As redes sociais é uma fonte para ganhar dinheiro. A internet é fonte para ganhar dinheiro. E a pandemia veio mostrar isso. Mas nós não sabemos usá-las. Nós precisamos valorizar dentro desse universo online as instituições de caridade não, me desculpem, do terceiro setor.
Eu não gosto de usar esse termo, entidade de caridade, porque o IJOMA não faz caridade. O IJOMA faz controle social. O IJOMA briga por políticas públicas. Mas eu sou revoltado com essa história de rede social. Porque eu vejo, doutor Renato, 4 grupos mais ou menos dentro de rede social. Os artistas, que estão todos desempregados, foram para lá. Dá certo. Descobriram que ali é uma fonte de riqueza. Eu sempre disse que o celular, a internet e você se ligar a uma rede social, você é dono de uma televisão, você é dono de uma rádio, você é dono de um canal, de um jornal, de uma revista. Eu não sei se eu fui o primeiro a falar isso, mas eu sempre repeti. Você, pelo celular, você é dono de uma televisão, de uma rádio, de um jornal, de uma revista. Porque ali você pode falar para o planeta, você pode falar para o mundo inteiro. Um dia me disseram, o senhor é um influenciador digital. Não, negativo. Não me chame de influenciador digital. Tem muitos influenciadores digitais inteligentes e preparados. Mas para mim a maioria usa só para fazer abobrinha, para falar besteira. Eu vi agora esses dias, eu entrei num canal do YouTube, o cara tem mais de 20 mil seguidores, o IJOMA só tem 100. O cara tem mais de 20 mil seguidores. E o que é que ele dizia? De noite, pegue um copo de água, coloque nas suas mãos e mentalize: eu vou ganhar na loteria, vou ganhar milhões de reais, vou ser rico, vou ser próspero, vou ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Pense em riqueza. Coloque o copo lá do lado e no outro dia beba aquela água. Você vai ficar rico. Me desculpe quem acredita nessas histórias. Mas eu penso que a nova normalidade não passa por aí. E o pior, que esse cara tem mais de 20 mil seguidores. Aí depois nós falamos, nós gritamos contra o Valdez, contra o Clécio, contra o Bolsonaro, contra o Lula, contra os poderes. Mas nós queremos circo. Nós queremos seguir astros, nós queremos seguir ídolos que ignoram nós. Que não sabem nem que nós existimos. Nós não passamos de número para eles. Nós somos fonte de captação de dinheiro para eles. Eles merecem. São trabalhadores, são artistas que estão desempregados. Eu não estou aqui criticando. Eles têm mais do que fazer isso mesmo. Então, um grupo que está bombando dentro das redes sociais, da internet, são os artistas, que são youtubers, né? Assim que se chama, né? Influenciadores digitais. Depois nós temos um outro grupo. É um grupo de gente que quer dinheiro.
querem aparecer. E aí vão para lá, como a Globo não dá espaço, a mídia, a grande mídia não dá espaço, eles vão para o canal do YouTube e vão para lá trabalhar. Muitos são excelentes artistas, mas estão lá ganhando o dinheiro deles, nada contra. Parabéns. Mas tem outro grupo de influenciadores digitais que estão lá simplesmente para aparecer, para ganhar mídia, para ganhar like, curtição. Está lá, falando, aparecendo. Hoje eu troquei a roupa do meu pet. Hoje eu almocei estrogonofe de filé, não sei o quê. E a maioria dos seguidores dele vai comer chibé. Entendeu? Eu estava observando nas redes sociais um outro grupo muito forte, e que isso da Ibope é um povo que mete pau no Bolsonaro. Falar mal do presidente, você vai ter 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 mil inscritos. Se você quiser ser o garoto, a garota do YouTube, fale mal do Bolsonaro. Você faz uma transmissão ao vivo, já entra com 10 mil pessoas. Então, falar mal do Bolsonaro, da Ibope. Esse povo todo fica famoso. Tem outro grupo também aí, que é do outro lado. O grupo que fala bem do Bolsonaro. Bolsonaro é o mito, Bolsonaro é Deus. Quanto mais eles falam. E pessoal, isso tudo é planejado. Eles não estão defendendo uma ideologia, eles estão defendendo, é o pirão deles. Tanto quem fala a favor, como quem fala contra. Eles estão defendendo o pirão deles. E a gente entra, eu vejo, eu nunca comento nada. Eu entro no grupo de quem é contra o Bolsonaro e vejo lá, gente lá brincando. É ódio, é guerra, é morte, pá, pá. Aí eu entro no grupo que é a favor do Bolsonaro. É ódio, é morte, é guerra, pá, pá, pá. E aí tem 100, 200, 300, tem grupos por aí que tem, eu acho, até 1 milhão de seguidores. Não é, Renato? Tem gente por aí que fala mal do Bolsonaro, que tem 1 milhão de seguidores. Gente que defende Bolsonaro, que tem 3 milhões de seguidores. Mas eu estava observando também que tem outro grupo aí que faz sucesso, bomba nas redes sociais, no YouTube. São os grupos esotéricos, que fazem evidência, astrologia, cartomancia, horóscopo. O povo está sedento de saber o futuro. O que é que vai acontecer?
Meu marido vai voltar para mim? O que é que vai acontecer comigo amanhã? Esses grupos estão bombando. Tem 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 mil. Nada contra, pelo amor de Deus. Nada contra. Agora, a minha tristeza é que o seu Nelson dos Anjos, que nesse momento está lá na cozinha, na área de ressaca do Buritizal, está fazendo a comida, para meio-dia, ele dá para as crianças dele. Se ele fizer um canal no YouTube, fizer uma página, Nelson dos Anjos, da academia dele, se ele fizer uma transmissão ao vivo, talvez 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Eu sinceramente, me desculpe a minha sinceridade, e aí talvez, como já alguém falou que eu não tenho humildade, eu não aceito que uma pessoa que não fez, aí sim a caridade, de ir lá na postagem do seu Nelson dos Anjos, da associação das pessoas do TFD, da Casa da Hospitalidade, dos capuchinhos e de todas as instituições, a Fundação Viva Cazuza no Rio de Janeiro, o Lar de Maria em Belém, Colorindo a Vida, que é uma ONG em Belém que cuida de criança com câncer. O que eu lamento, o que eu fico triste, é que nós não amamos essas instituições que são obras de Deus. É uma vergonha. Um Lar de Maria, uma obra do Frei Evangelista, do Colorindo a Vida, tenham tão poucas visualizações. Tão poucas visualizações. É uma vergonha as pessoas me encontrarem na rua e me parabenizarem. Eu vi, quando eu estava na Jesus de Nazaré, eu ia atravessando ali, uma daquelas ruas ali que eu ia no supermercado, um rapaz que ia cruzando a FAB, ele botou a cabeça para fora e gritou: "Ei, padre, o senhor é o meu herói." Então não me adianta que me chame de herói. Não adianta dizer que eu sou um homem bom. Não adianta aplaudir o Ijoma. Não adianta, como o senador Randolfo Rodrigues me disse, o Ijoma é um espinho atravessado na nossa garganta. E toda vez que a gente visse esse prédio aqui, os políticos, a gente deveria se perguntar: se eles conseguiram, por que nós não somos capazes de fazer? Então não adianta discurso. Não adianta discurso. O doente não precisa de discurso. O doente precisa de atitudes. Quem está com fome precisa de comida.
nós precisamos tomar atitudes. Eu estou muito preocupado com essa história aí que o povo está falando de nova normalidade. Para mim parece que nova normalidade é a gente passar o dia hoje com uma roupa, uma calça, uma cueca e uma camisa. Passei o dia andando, suei, corri. Aí quando for amanhã, o que é que eu vou fazer? Eu vou virar a camisa do avesso, vou virar a calça do avesso, a cueca do avesso e vou vestir a mesma roupa, achando que o fato de eu ter virado do avesso aquela roupa, ela vai estar limpa. Ou a mesma coisa como alguém dizia ainda agora na Globo, a máscara. Eu uso a máscara o dia inteiro, quando for amanhã, eu viro do outro lado e uso do outro lado. Isso é nova normalidade. Isso não é nova normalidade. Há momentos na vida que não basta só rezar, falar. É preciso tomar atitude. Nova normalidade não é colocar um monte de regras para a gente conviver. Nova normalidade não é um novo tempo, é uma nova dimensão, é uma nova consciência. Porque senão, nós vamos entrar num novo tempo, que não é velho tempo, é como aquela história, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e no outro dia, tudo é velho. Você faz aniversário e eu digo para você, feliz aniversário. Aí você não teve dinheiro para comprar um bolo, você não, ninguém te abraçou, ninguém te beijou, ninguém cantou parabéns, todo mundo ignorou. Mas é feliz aniversário. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar o ritmo da vida. Eu falei esses dias, fui criticado, que nós não podemos entrar para essa nova dimensão, para essa nova consciência, com essas estruturas velhas, arcaicas, que nós vivemos há milênios. Várias estruturas foram construídas para o desenvolvimento do homem sapiens. Ao longo do tempo, surgiram a justiça, a religião, a educação, a medicina, a política, a economia, a psicologia, a psiquiatria e assim sucessivamente. O Estado de Direito, o Estado que surgiu para proteger o cidadão. E eu dizia, eu conversava isso com o padre Aldenor já pelo menos há 8 anos. Todas essas estruturas ruíram. Infelizmente, nós não queremos aceitar. Por vaidade, por preguiça, e por outros motivos, até para não perder dinheiro, poder. Mas todas essas instituições ruíram, inclusive as igrejas. Não que elas não prestassem justiça,
educação, medicina, tudo é bom. Mas os homens deturparam a medicina, a política, a educação, a justiça, a política, a religião. E nós não temos a humildade de admitir a própria família, a estrutura familiar. E nós não temos a humildade de admitir que nós falhamos. Nós falhamos. Jesus veio há 2000 anos. Mas depois que Jesus veio, quantas guerras nós tivemos? Quantas guerras nós fizemos? Muitas em nome de Deus. Quantas guerras, quantas tragédias aconteceram. Mas nós continuamos falando de amor. Nós continuamos falando de justiça, de caridade, que Deus está voltando. Mas nós continuamos insistindo em estruturas caducas, falidas, como, por exemplo, justiça, política, religião, educação, família e outras grandes instituições. E nós não temos coragem de dizer: vamos fazer um grande conclave universal das grandes autoridades do planeta e vamos nos unir coletivamente para construir uma nova humanidade. Mas se eles fizerem isso, eles vão perder poder e vão perder dinheiro. E ninguém quer perder poder e ninguém quer perder dinheiro. Então, nós vamos continuar na nova normalidade, que não passa da velha normalidade. Aí o pessimista sou eu. Que não tem esperança sou eu. Nós vamos insistir em estruturas que já provaram que não são capazes de mudar nada, porque não muda nem a nossa vida. É como um médico que está cuidando de um paciente com uma infecção generalizada e insiste em continuar aplicando os mesmos medicamentos, os mesmos antibióticos. O organismo, a bactéria já criou resistência. E não adianta mais aplicar esse remédio, porque o paciente vai entrar em falência múltipla dos órgãos e vai morrer. Porque o médico não quis trocar o protocolo dos remédios ou não tem outra alternativa. Então, quando o nosso organismo ele cria resistência e um antibiótico não faz mais efeito, você tem que trocar, procurar e encontro de uma outra medicação
mais forte para debelar aquele foco infeccioso antes que aquele paciente venha a óbito. É assim que nós queremos ir para a nova normalidade. O antibiótico não faz mais efeito. A política não faz mais efeito. A religião não faz mais efeito. A família não faz mais efeito. A educação não educa mais ninguém. A segurança não guarda mais ninguém. O Estado não cuida mais de ninguém. Mas nós insistimos. Nós fingimos que está tudo bem. Mas não está. Aí depois nós reclamamos. Reclamamos do governo, reclamamos do mundo, reclamamos da vida. Mas nós não percebemos o que foi que nós fizemos. Às vezes nós ainda criticamos quem quer fazer. Nós atacamos quem quer fazer. Ele quer aparecer. É o profeta. Ele quer ibope. Ele quer mídia. E como dizia o comandante Barcelos, e assim sucessivamente. Ou nós temos coragem de mudar, de fato, o antibiótico, porque esse que está aí, o vírus, a bactéria já criou resistência. Então nós temos que procurar um outro meio. Agora dá muito trabalho. Os Estados Unidos vai perder, a Europa vai perder, o Brasil vai perder, a China vai perder, não sei quem vai perder, o meu partido vai perder, a minha empresa vai perder, o meu estado vai perder, o meu município vai perder. Só é bom para ti se é bom para mim. Eu aceito essa proposta desde que a minha empresa, a minha família, o meu estado, o meu país, eu não tenha perdas. Eu, sinceramente, e podem me chamar de pessimista, o que quiserem, eu penso que nós vamos sair pior dessa pandemia. Nós vamos sair pior dessa pandemia. Mais egoísta, mais pessimista. Vamos sair mais violentos e mais doentes. Infelizmente, nós vamos sair piores. Ah, não, vai mudar. As pessoas... Logo no início eu tinha esse discurso. As pessoas vão para casa e vão refletir. Vão conversar, dialogar. Vão aprender a conhecer melhor a esposa, o esposo. Vão dar atenção para os filhos, vão brincar com os filhos. E assim sucessivamente. Mas depois eu fui percebendo que esse discurso só se aplica para a classe média e para a classe alta. Porque o pobre, eu vi agora, e eu não leio fake news. Eu sei quais são os instrumentos de informação que eu posso confiar. Mas eu vi agora esses dias
uma matéria e dizia mulheres que fizeram até a 3ª, 4ª série primária, 5ª série primária, estavam se virando para orientar os filhos que estão estudando em casa, via online. E aí depois ainda dizem que não há desigualdade nesse país. Então, pessoal, em síntese, eu queria deixar aqui o meu repúdio à forma como o governo do Estado está tratando os doentes de câncer no Amapá. E se for mentira o que eu estou falando, eu terei o maior prazer de ser preso, de ir para o presídio, por estar passando informação falsa, que não é verdadeira, mas eu prefiro errar tentando acertar do que me omitir. É interessante. Hoje de manhã, na Rede Globo, no Bom Dia Brasil, foi colocado, não sei se foi hoje ou foi ontem no Jornal Nacional, que na Itália, eu vi que aqui em Macapá, parabéns para vocês, foi criada uma associação, tá ok? Nós tivemos um pequeno problema aqui, então vamos encerrar já, mas eu queria agradecer as pessoas que fizeram a associação dos familiares, eu acho que parece que morreram, e dos que sobreviveram do Covid. Parabéns! É a melhor notícia que eu vi em 2020. Vocês estão de parabéns. Na Itália, eu vi que as famílias dos doentes estão entrando na justiça e acusando o governo de genocídio. De genocídio. E o Ministério Público italiano aceitou a denúncia. Será que aqui no Brasil, se uma associação, se a OAB ou qualquer instituição entrasse na justiça denunciando por genocídio, por negligência, governadores, presidentes, prefeitos, talvez a própria população ia ficar com raiva de quem fez. Porque nós somos assim. Nós falamos mal, depois nós defendemos. Na Itália, que é um país de primeiro mundo, país da Europa, as famílias estão entrando na justiça e acusando por genocídio. Aqui no Brasil, 70 mil mortes não é genocídio, não é tragédia, não é nada. É destino. E quando alguém grita ou quando alguém chora, o outro diz: por que choras? Por que gritas? Por que não te calas? Nós naturalizamos a morte. Nós naturalizamos a dor. Nós naturalizamos a tragédia, a desgraça, a pobreza, a miséria.
a banalização do mal. É assim mesmo. Nós não podemos fazer nada. Se o Ministério Público fosse investigar muitas mortes pelo Brasil afora, eles iam descobrir que muitas pessoas não morreram do Covid. Morreram por falta de assistência, falta de remédio, falta de aparelhos. Isso não é negligência? Isso não é genocídio? Aí depois querem que a gente tenha esperança. Eu tenho esperança. Eu estou lutando. Eu não desisti. Estou na luta, estou na vida. Essa história de dizer, enquanto a vida, a esperança é a última que morre, para mim, não existe. A esperança não morre jamais. Não é a última que morre. A esperança não morre nunca. Nós temos que lutar. E lutar por aqueles que não podem lutar. Mandaram para mim, porque é de Wilton, que era enfermeiro. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele trabalhou, foi voluntário aqui no Ijoma. Um amigo mandou o print de uma conversa dele com ele. E ele faleceu dias atrás de Covid, com 29 anos. Um jovem cheio de sonhos. Tinha comprado carro, estava pagando um apartamento, me disseram. Era um jovem que tinha uma inteligência social gigante. Amava fazer o bem. E nessa texto que mandaram para mim, nessa conversa dele com um amigo, ele dizia que estava com medo. Com medo dele pegar a doença, com medo da família dele pegar a doença, dos amigos. Mas ele sabia que ele não podia retroceder. Que os pobres, os doentes, precisavam dele. E ele ia para todo lado, levava cesta básica, remédio, até o exame, me parece, ele estava fazendo, ia para o interior, ia para todo lado. E, por fim, ele se contaminou e, com 17 dias, morreu. Morreu 11 horas da noite, 2 horas da madrugada, ele estava sendo sepultado. Me disseram, eu não sabia, que na frente do cemitério São José havia pelo menos 100 pessoas esperando. O corpo saiu do hospital direto para o cemitério. Mesmo com o protocolo que proibia aglomeração, ele era tão querido que pelo menos 100 pessoas estavam na frente do cemitério, pranteando a sua vida. Então, como dizer que não há esperança? Se milhares de médicos, enfermeiros, técnicos estão aí colocando a sua vida em risco para salvar as nossas vidas, mesmo que às vezes a gente vacile todo dia e não ouça o que eles dizem. Fique em casa, use máscara, tenha cuidado e assim por diante.
Então eu termino essa essa transmissão homenageando Dr. Papaléu, todos os enfermeiros, o Edilton e todos que sucumbiram tentando salvar vidas. Muito obrigado.